Hoje nós vamos explorar um pouco o controlador de evaporadores EKE 400 da Danfoss, um controlador eficiente para aplicações em refrigeração industrial, que tem capacidade de controlar as válvulas num quadro de válvula, ventiladores dos evaporadores e a temperatura da sala do sistema de climatização. O EKE 400 é um controlador multifuncional projetado para gerenciar sistemas de refrigeração industrial e comercial de grande porte. O EKE 400 oferece um controle estável de temperatura e pressão, essencial para manter a eficiência energética e estabilidade do sistema. Ele também permite a programação de ciclos de degelo por tempo ou sob demanda, garantindo que o sistema opere de forma eficiente e sem interrupções. No quadro de válvulas, nós temos a linha de retorno úmida, com uma válvula ICF Large, com módulo de 2 estágios. Temos a linha de controle de degelo, com uma válvula ICF-D. Temos a linha de injeção de líquido, com uma válvula ICF de 6 estágios. E temos a linha de degelo a gás quente, com uma válvula ICF de 4 módulos. O quadro utilizado para a aplicação do EKE 400 é um quadro de aço inox de porta dupla, com uma interface em policarbonato. O quadro de inox possui fechaduras que permitem a inserção de dispositivos de bloqueio para atendimento da NR10. Depois da abertura da porta externa, ele possui uma porta interna. Com o uso de uma ferramenta é possível abrir o quadro, né? E aí os componentes elétricos de proteção, os bornes de conexão, estão todos protegidos na parte interna do quadro. O modelo de EKE 400 selecionado para essa aplicação é o 080G 5003, que é um modelo alimentado com tensão em corrente alternada 220 volts. Ele vem sem nenhuma configuração de fábrica, né? Então ele mostra no display dele a aplicação não configurada. E agora a gente vai iniciar a configuração básica. O EKE 400 ele possui um assistente de configuração, tá? Que facilita bastante a configuração. Esse modelo de EKE 400 é um modelo que possui HM. Existem modelos que não têm HM, pois é possível conectar vários controladores modelo EKE 400 através de uma configuração CAN bus. Para iniciar a configuração, é necessário pressionar o botão Enter por 2 segundos. E introduzir a senha padrão de fábrica, que é a senha 300. E aí ele dá a informação que está logado para a configuração inicial do sistema. Então, no primeiro menu nós temos como selecionar o idioma. Aqui no caso ele já vem padrão de fábrica com a linguagem português. A gente pode ajustar o relógio. Aqui ele já está com horário e data corretos. E aí a gente vai no assistente de configuração, onde a gente vai iniciar a configuração básica do controlador. No assistente de configuração nós vamos entrar no menu. Vamos selecionar o tipo de uso do sistema de controle do EKE 400, onde as opções são substituição de equipamentos antes do EKE 400. No nosso caso aqui, na nossa aplicação, a gente vai trabalhar com um sistema de liga e desliga inundado. Então vamos botar na opção liga e desliga inundado. A unidade de temperatura utilizada, no nosso caso aqui, são as unidades métricas para temperatura em graus Celsius. Se a gente possui controle de pressão no evaporador, no nosso caso a gente não tem nenhum tipo de controle de pressão, então vamos deixar como não. O modo do termostato, se é um termostato individual com controle on-off, existem outras opções, né, como controle de PWM por líquido, como um on-off ou individual on-off, que é o que a gente vai usar. O modo de degelo, o método de degelo, que além das opções de gás quente pode ser deixado sem degelo para degelos manuais ou degelo elétrico e água. Vamos deixar no degelo a gás quente.
E aqui nós vamos dizer agora para o controlador quais são as válvulas que o nosso cavalete do controle de evaporador possui. Então, a válvula da linha de alimentação de líquido, na nossa aplicação, é uma solenoide ICFE. Existem outros modelos disponíveis. Na válvula de retorno da linha úmida, nós temos uma ICL-X modelo soft, que se trata, na verdade, do módulo de 2 estágios ligados à ICL-X. Além dela, a gente tem as outras opções de válvulas. A válvula de gás quente, a abertura do gás quente para o degelo, que no nosso caso aqui na aplicação também é uma ICFE. No controle da drenagem de degelo, nós vamos selecionar a opção drenagem de líquido. Além dessa, temos outras disponibilidades de válvulas, mas aqui a gente vai deixar a drenagem de líquido para a nossa aplicação. Aqui a gente vai informar se o nosso sistema de controle de drenagem de líquido possui ou não solenoide. Na nossa aplicação possui solenoide, podemos manter assim. Se a gente vai fazer um sistema de drenagem rápida, podemos manter não. Aqui nós temos o set point de temperatura, então aqui vai ser a temperatura que a gente quer no ambiente que está sendo controlado. Vamos manter em 2 para demonstração. Temperatura de zona neutra, mantemos em 2K, seria uma configuração padrão. O limite de alarme superior seria o alarme quando a temperatura do ambiente controlado ficasse superior a um determinado set point. O limite de alarme inferior, caso a temperatura do ambiente fique abaixo de uma temperatura de set point. Se vai ter um atraso no alarme. O intervalo do tempo de degelo, nesse caso aqui seria um intervalo de tempo pré-definido conforme a necessidade da operação. Vamos manter em 0 por enquanto. O início do degelo. Aqui existe a opção de colocar o uso de uma entrada digital para início de degelo manual. Né? Se caso for usado uma entrada digital do controlador, a gente pode colocar não, e a opção de usar um botão para fazer o degelo manual. Se a gente quer programar um início de degelo, aqui vamos manter não. O método de parada, no caso aqui parada por tempo, então é um degelo por tempo. O atraso no recolhimento, podemos manter assim. Atraso na abertura da válvula de drenagem do degelo. O tempo máximo de degelo vai depender muito da aplicação, do tamanho do evaporador. O atraso no fechamento da drenagem, tempo de gotejamento e o tempo suave da abertura da válvula de retorno úmida. Atraso na partida dos ventiladores do evaporador. Aqui seria uma entrada digital habilitada como interruptor principal para habilitar ou não o funcionamento do EKI 400. E aqui vai ter uma tela de status mostrando a quantidade de saídas digitais, entradas digitais, saídas analógicas e entradas analógicas, a quantidade disponível e o que foi configurado e está em uso. Né? Então aqui nós temos 5 saídas digitais sendo usadas e uma entrada analógica sendo utilizada, que é do sensor de temperatura. Aqui ele pede se a gente quer aplicar essas configurações do assistente, a gente vai confirmar dando um Enter, sim. Aqui ele está dando um aviso de verificar a configuração de entradas e saídas. O que acontece? A gente precisa entrar no menu de parâmetros e avaliar se todas as entradas e saídas que foram adicionadas estão configuradas de forma correta. Após a configuração através do assistente de configurações, a gente volta para a tela dos parâmetros principais, onde a gente consegue
olhar parâmetro por parâmetro de cada uma das funções disponíveis no EKI 400. No menu Iniciar e Parar, é possível fazer o acionamento do sistema através da operação manual, mudando o status do interruptor principal de forma forçada. É possível também ver a funcionalidade de interruptor principal externo através de uma entrada digital, que no nosso caso aqui está como se fosse desabilitado, porque nós não temos um botão externo. No menu de controle do evaporador, nós temos o modo de controle do evaporador, onde o modo de controle é um evaporador inundado, controle on-off. A válvula da linha de líquido se trata de uma solenoide ICFE. No menu do controle do evaporador é possível alterar configurações, além das configurações que foram realizadas através do assistente de configuração, né? Então a gente tem aqui o modo de controle do evaporador, onde a gente poderia fazer alterações, né, nesses parâmetros, nas funcionalidades que foram colocadas através do assistente de configuração. A configuração das válvulas de cada uma das linhas, né, a válvula da linha de líquido, o tipo de válvula. No controle de temperatura do ar, da mesma forma, a gente pode alterar a função. Número de sensores, temperatura de set point. Após então o menu do assistente de configuração, a gente vai para a tela de configurações avançadas, onde os mesmos parâmetros podem ser configurados, porém existem mais opções com base na possível aplicação em que o cliente queira fazer algum tipo de controle diferente. Então eu vou mostrar o menu principal das configurações avançadas, onde eu tenho o modo de liga e desliga do sistema de controle. Eu posso alterar o controle do evaporador, o controle de temperatura do ar, do ambiente que está sendo refrigerado, o tipo de função do degelo, o controle dos ventiladores, função de reaquecimento, né? Temos um menu com diversos que tem algumas outras funcionalidades, a gente vai entrar na sequência para olhar cada uma delas. Configurações do sistema, configurações de entrada e saída, status de entradas e saídas, controle manual de entradas e saídas para uma eventualidade e necessidade de operação manual, em caso de manutenção, por exemplo, ajuste de alarme e o menu de configuração rápida, que é o assistente de configuração. Caso seja necessário, a gente pode reiniciar pelo menu de configuração rápida. No menu de configuração de entradas e saídas, é possível ver como cada uma das entradas e saídas foi configurada. Então eu vou entrar aqui no menu de saídas digitais. Quais são as saídas digitais habilitadas? As saídas de 1 a 5, onde cada uma delas está vinculada a uma das funcionalidades das válvulas do cavalete de válvulas. As entradas digitais que foram habilitadas, nesse caso aqui foi habilitada somente a entrada 1 para a funcionalidade de interruptor principal, que seria um botão liga e desliga para habilitar o funcionamento do EKI 400. Se alguma saída analógica for configurada, ela vai acabar aparecendo nesse menu. A entrada analógica vai nos mostrar o sensor PT1000, que vai fazer o controle de temperatura ambiente. No menu diversos, a gente tem algumas configurações, além das configurações do assistente, como as unidades de temperatura, que no caso aqui são métrica, a utilização de saídas de alarme, se existe alguma, se a gente possui ou não o interruptor principal, né? Nesse caso aqui a gente configurou como sim, e algumas outras funcionalidades. No menu Sistema, algumas outras funções podem ser olhadas, como o tipo de língua, formato de hora, as senhas
ajuste do relógio e data. E é possível dar um reset de fábrica caso alguma configuração não esteja adequada. O menu status de entrada e saída é possível ver qual o estado de cada uma das entradas e saídas configuradas. Como aqui estamos no menu de configuração, todas elas vão aparecer como desligadas. Da mesma forma, as entradas digitais dos estados. O interruptor principal, a gente está com ele habilitado para funcionamento. A entrada analógica, que é o sensor de temperatura, vai estar mostrando a temperatura ambiente. No caso aqui, como a gente está num ambiente normal, está mostrando a temperatura dessa sala, 21 graus Celsius. E uma tela de resumo das entradas e saídas. No menu de função degelo, a gente também pode olhar algumas opções avançadas de configuração. No caso aqui, o método de degelo foi definido no assistente de configuração, mas a gente vai dar uma passada só para dar uma olhada nas demais funções. Então aqui a gente sabe que o método, no caso, é gás quente, que a gente vai ter drenagem de líquido para o controle de degelo da válvula e CFD. O tipo de válvula do sistema do gás quente, o tipo de válvula da linha de retorno úmida, que tem solenoide de drenagem, o método de início de degelo. É possível iniciar um degelo manual através do controlador ou de uma entrada e saída externa. O intervalo de tempo do degelo. Iniciar o degelo através da entrada digital. O método de parada do degelo, da mesma forma. Parada por tempo. Parada manual ou por entrada digital. E a sequência de degelo, configurando os atrasos do recolhimento, atraso da abertura da válvula de controle de degelo, tempo máximo de degelo, atraso no fechamento da drenagem, tempo de gotejamento, assim como já foi visto no menu de configuração rápida. Após as configurações realizadas através do menu de configuração rápida e da checagem dos demais menus com as configurações avançadas, eu posso sair da tela de configuração e o controlador EKI 400 fica na tela principal, onde ele mostra os principais status do sistema e do funcionamento do controle. Nesse caso aqui ele está mostrando que o interruptor principal está em estado desligado, né? Então ele não está habilitado para iniciar o processo de resfriamento. O status de resfriamento desligado, a temperatura ambiente 21 graus e mais alguns parâmetros. Aqui ele mostra que está em modo de espera, que não tem nenhum alarme, e aqui alguns dados do equipamento, como o número do equipamento, a versão do firmware e o número de série. Além da possibilidade de fazer a configuração do EKI 400 através da IHM do próprio EKI, também é possível fazer as mesmas configurações de uma forma mais simples, inclusive, utilizando o software que acompanha o EKI 400, que se chama CoolConfig, disponibilizado de forma gratuita pela Danfoss. Então aqui eu vou mostrar algumas funcionalidades básicas. A comunicação funciona através de RS485, utilizando um conversor para USB, para ficar ligado ao computador. Aqui eu vou selecionar a porta COM ao qual o conversor USB serial está conectado, que nesse caso aqui nesse computador é a porta COM 8. Automaticamente o status de conexão aqui mostra que está comunicando. Então eu consigo
fazer uma verificação da leitura do horário. Ele está fazendo essa leitura de forma automática. Eu posso olhar essa questão da atualização através do menu status, onde está selecionada a opção que ele atualiza automaticamente a cada 10 segundos. Eu posso desmarcar essa opção se for o caso. Então volto para a tela de conexão. Aqui existem algumas informações a respeito da versão de software do EKE 400. Nesse caso aqui ele já está com a última versão de software instalada nele. Eu consigo verificar a configuração de válvulas e fazer inclusive alterações a partir desse menu. Aqui no caso o modo de controle do evaporador, eu posso alterar. Se tem controle de pressão do evaporador, modo de controle do termostato. Esse aqui é o menu de configuração rápida. Aqui a gente tem o menu de configurações de entradas e saídas. Aqui nós temos o menu então de status, que mostra o estado de funcionamento do EKE 400, suas entradas e saídas e o estado de cada uma delas, a temperatura. É possível também fazer algumas ações de forma manual, como iniciar um degelo ou parar um degelo, ou forçar o funcionamento de refrigeração, ou até mesmo parar ele. E aqui existem mais algumas configurações. Através do CoolConfig também é possível ler configurações escritas no EKE 400, apertando o botão Read Settings. Então, todas as configurações que foram realizadas no EKE 400 estão sendo trazidas para o menu de configuração do CoolConfig. Eu consigo ver essas configurações através do menu de informações dos parâmetros. Então aqui eu vou ter a lista de parâmetros de todos os parâmetros do EKE 400. É possível salvar esses parâmetros de configuração para uma utilização futura. E eu também posso ter configurações realizadas de forma anterior em outros equipamentos e transferir para o EKE 400 de forma muito rápida. Então, nesse caso aqui eu vou fazer uma simulação, eu vou pegar um menu de configurações que foi realizado em outro dia aqui, vou abrir ele e vou escrever essas configurações no EKE 400. Então vou estar transferindo as configurações para ele. Aqui ele vai pedir a senha de comissionamento, que é 300, é a mesma senha que é utilizada na IHM do EKE. Aqui nessa barra ele mostra que está transferindo as configurações. E aí agora eu consigo verificar quais são as configurações que foram realizadas. As entradas e saídas utilizadas. Nesse caso aqui, só para demonstrar, foi colocado uma configuração de uma entrada digital para início de degelo manual. E o status de funcionamento do EKE 400. No CoolConfig existe um menu com aplicações pré-definidas. Ao selecionar alguma dessas aplicações, alguns dos parâmetros são alterados de forma automática. No caso aqui dessa aplicação, a gente está falando de um sistema com circulação de líquido inundado e degelo a gás quente com controle on-off de temperatura. No menu de configuração de válvula, é possível alterar o tipo de válvula utilizada clicando sobre o módulo de válvula. Então aqui, dependendo da válvula selecionada no cavalete, na aplicação, é possível fazer a alteração e automaticamente o controlador assume essa válvula como sendo a válvula
funcionando naquela porta de entrada. Da mesma forma, no controle de degelo, na linha de alimentação de líquido e na linha de degelo a gás quente. Depois de realizadas as configurações, é possível fazer a exportação desses parâmetros para um arquivo em Excel. Então, vou fazer aqui a configuração. Teste cavalete, vou salvar o arquivo, vamos gerar um Excel. Então o Excel vai estar separado em abas, com a configuração de válvula que foi realizada, todos os parâmetros que foram configurados e a configuração das entradas e saídas, digitais e analógicas. Um detalhe importante é que no menu de configurações de entradas e saídas também é possível gerar um diagrama elétrico básico das entradas e saídas utilizadas. Vou sobrescrever um arquivo aqui. Vamos deixar gerar o PDF. E aí temos então um diagrama elétrico gerado pela própria ferramenta QConfig. Com funções de entradas e saídas, alimentação, todas especificadas de forma adequada.